Vamos à sexta aula do quarto módulo, que eu chamo de Entrando na Arca de Noé. Dessa vez para ler os poemas A Porta e a Casa. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, eu fecho a frente do quartel. Fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feito com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Os dois poemas, A Porta e A Casa, representam a construção de um novo modo de ver e dizer o significado das coisas. Marcada pela criatividade, os recursos e as temáticas utilizadas por Vinícius de Moraes apontam uma poesia que ajuda a criança no processo de autodescoberta do eu em relação ao tu, ao outro. Mas ele lança mão ainda do jogo lúdico com palavras e ideias para falar de coisas do cotidiano, que é a casa, a porta. Então, no nível da expressão, para reforçar isso que eu acabei de dizer, nós vamos destacar na porta o fato de ter uma estrutura formal de 5 estrofes, quartetos, oitava e monóstico. E ainda rimas perfeitas, mistas e externas, que é no fim do curso. Nós sabemos que a porta é um elemento conhecido, mas a figura de linguagem que o poeta utiliza, que é a personificação, que a gente conhece como prosopopeia, ela dá vida a um objeto inanimado e assim instala um novo sentido. Vejam que o pronome eu sou feita de madeira, é a voz da própria porta. E os adjetivos morta e viva apontam aí uma dualidade de perspectiva, ou seja, de ponto de vista. Dependendo do seu olhar, você vê uma coisa e outra pessoa vê outra. E ainda os verbos ser, abrir e fechar garantem relações lógicas ao mesmo tempo e ilógicas quando comparamos com o real. Porque porta abre, mas porta, falar e se apresentar de forma humanizada é um tanto quanto ilógica. Casa é do mundo real, mas uma casa engraçada é uma ideia ilógica. Então, o substantivo, nesse caso aqui, o substantivo porta, permite ao leitor mirim pensar além do seu uso comum. E assim, no nível do conteúdo, nós vamos ter questões também diferentes, porque o poema aborda relações humanas, na medida em que a porta é viva, ela fala e tem sentimentos. Então, para além da sua utilidade, da sua utilidade usual, nós vamos destacar aqui o elemento humanizador veiculado pelo poema, porque a porta, ela abre, ela é gentil com quem ela gosta, ela fecha para demonstrar contrariedade. Então, nesse sentido, o objeto de madeira é morta, enquanto objeto de madeira é morta, porém a função de abrir e fechar demonstra aí um dinamismo, como se a porta fosse viva. E isso é um recado, né? Pais e professores. A criança lendo esse poema ou ouvindo o pai, a mãe e os professores lendo,
eles desenvolvem um olhar de descoberta para ver as coisas do seu cotidiano para além da aparência. E ainda no nível do conteúdo, nós podemos dizer que a leitura da porta possibilita uma abordagem sobre o sentido das palavras, tanto interiores, da forma como elas já estão em nossos pensamentos e no pensamento da criança, mas também o sentido das palavras como exteriores, ou seja, quando materializadas na fala e, no caso aqui do poema, na escrita. E isso é muito significativo porque, ao ler, ao apreciar cada verso, a criança lida com imagens reais e simbólicas, de modo que lhe oportuniza uma educação literária, no verdadeiro sentido de formação cultural da criança. E quanto à casa, no nível da expressão, nós podemos dizer que ela traz assonâncias, são as ênfases nas vogais, e aliterações, as ênfases nas consoantes, para instalar o lúdico, que servem como ponte de comunicação entre a fantasia e a realidade. Nós vamos ter um poema de uma estrofe só, com 20 versos regulares, alguns versos brancos, rimas ricas, porque nós temos aí substantivos rimando com adjetivos e advérbios. Nós temos frases curtas e fragmentárias, mas sem deixar de compor o sentido do poema. E ainda, o substantivo casa, ele remete a algo que é familiar. Porém, a estranheza está no adjetivo. A casa é engraçada. Isso é suficiente para instalar o ilogismo, que é um recurso presente na poética do autor. Quanto ao nível do conteúdo, o poema A Casa é um dos mais conhecidos e uma das canções mais conhecidas de Vinícius de Moraes. De modo que é difícil, quando a gente começa a ler, a canção já vem no nosso imaginário, de modo que a gente fala cantando. E é interessante lembrar que a lógica contraditória, instalada pelo poema, ela leva à construção de imagens repletas de humor. E assim mobiliza o imaginário infantil de tal modo que há uma desconstrução do conceito de casa, mas ao mesmo tempo promove uma adesão afetiva da criança ao poema. E ainda a leitura promove a reflexão ao estabelecido pelo real, porque a criança sabe o que é a casa, mas ao ler o poema pensa em outras questões, passa a ver o poema numa outra perspectiva. Passa a ver o poema, não, passa a ver o elemento casa em outra perspectiva. Segundo consta, o poeta Vinícius de Moraes se inspirou para escrever esse poema na casa de um artista uruguaio chamado Carlos País Vilaró, que era seu amigo, e que ele escreveu esse poema também como forma de homenagear os filhos ainda pequenos do artista. Vamos ver a casa de Vilaró? Tudo começou quando o artista uruguaio Carlos País Vilaró visitou Punta Balena no litoral do Uruguai. Ele ficou encantado com a cidade e decidiu que ela era o lugar perfeito para construir seu ateliê definitivo. No início, a casa era apenas um cômodo de lata, que foi crescendo aos poucos e dando lugar à madeira. Alguns anos mais tarde, o artista começou a cobrir a casa com cimento e a moldá-la com as mãos, como se fosse uma escultura. Sem nenhum planejamento, ele foi construindo sozinho durante cerca de 30 anos, novos cômodos, outros ambientes, de acordo com as necessidades que surgiam, de acordo com a chegada de amigos que vinham para sua casa passar uma temporada. E um desses amigos era o poeta brasileiro Vinícius de Moraes. Vinícius afirmava que cada vez que visitava o amigo, encontrava uma casa diferente, sempre maior e que nunca estava pronta, mas que era muito engraçada.
E aos poucos a casa e seu modo único de construção foram chamando a atenção de todos que visitavam a cidade, de modo que ela se tornou um ponto turístico. E Vilaró afirmava que a casa se nutria da energia dos milhares de visitantes que passavam por lá. Hoje a Casa Pueblo como ela foi batizada, é famosa e abriga um museu, uma galeria e um resort. Ela foi construída à beira-mar e, de fato, quando olhada de frente, parece nem ter teto, justamente por ter sido moldada com as mãos e toda pintada de branco. A casa parece que não tem paredes mesmo, parece ser inteira, como uma única peça colocada no local. E Vinícius de Moraes revela muito bem a beleza do lugar onde foi feita essa casa, e ele faz isso com muito esmero mesmo. Por fim, dizem que o poeta fez um poema também para cantar para as filhas pequenas do artista uruguaio, e que o final do poema não era como foi publicado no livro, era assim: mas era feita com pororó, era a casa de Vilaró. Fica aí essa informação que eu julgo muito interessante. Mas vale aqui uma recomendação: nada impede que você, ao ler o poema A Casa, que você converse com o seu filho, com seus alunos, sobre questões sociais a partir da seguinte constatação: há casas que não são nada engraçadas, pela miséria, pela localidade, pela vulnerabilidade que ela proporciona a quem mora nela. O fato é que, como eu já disse, literatura não é só literatura.